Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Bom dia! Começa agora o programa da família capixaba, o Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Pastor Hernandes, como é que nós podemos anunciar para o nosso telespectador a respeito do programa de hoje? O que é que o senhor pode antecipar para ele? O programa de hoje tem um tema assim empolgante e importante, final de ano, avaliação, saber se foi tudo bem, o que tem que ser corrigido, o que nós precisamos fazer para o ano que vem ser um pouquinho melhor. E nós vamos tratar desse assunto hoje. Perfeito. Eu não vou falar o tema porque esse privilégio é seu, mas o negócio é bom. Então, fica por aí. Certo. Eu quero convidar você para conhecer um pouco acerca da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. E logo após este intervalo, nós anunciamos o tema do programa de hoje. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós vamos tratar a respeito da importância da avaliação, da retrospectiva. Nós vamos falar a respeito da importância de proceder um balanço geral em todas as áreas da vida, né? Muitas vezes, no campo do comércio, as empresas reservam o último dia do ano e colocam lá na fachada fechado para balanço. Nós não vamos dizer que é fechado para balanço, mas é em meio às atividades fazendo esta análise. Pastor Hernandes, qual é a importância da retrospectiva, da análise, de se refletir sobre o que já ocorreu? O pensador grego Platão dizia que a vida não é digna de ser vivida sem avaliação. Nós precisamos entender que caminhar pela vida sem refletir, sem avaliar, sem olhar o que aconteceu, sem tirar uma lição, sem fazer correção de rota, é uma consumada insensatez. Porque nem sempre nós fazemos as melhores escolhas, nem sempre tomamos o melhor caminho, nem sempre acertamos nas nossas escolhas. Então, nosso papel não é continuar fazendo o que começamos a fazer e percebemos que não deu certo. Esse investimento aqui, achávamos que ia dar certo, não deu certo. Esse caminho aqui, achávamos que era o melhor, não era o melhor. Então, parar, avaliar, fazer correção de rota, mudar a direção, adotar novas estratégias, olhar o mapa geral e tirar disso uma lição e prosseguir de uma maneira mais efetiva e eficaz, é fruto de um ser pensante, um ser moral, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a capacidade de refletir, de avaliar, de mudar, de recomeçar. Na vida são várias as áreas que merecem avaliação, que merecem uma reflexão acurada. Na verdade, eu vou corrigir a minha fala,
todas as áreas da vida merecem uma reflexão acurada. Com certeza. Porém, há áreas que são mais importantes do que outras. Eu vou começar então com as questões de caráter material. Exato. Nós percebemos que há um desajuste em muitas famílias e por parte de muitas pessoas no que diz respeito a lidar com o material, com o econômico. São pessoas que são movidas pelo consumismo, pessoas que estão muito endividadas. Aliás, parece que mais de 50% da população brasileira está endividada. E estar endividado não tem tanto a ver com quanto se ganha, mas tem a ver com como se gasta, né? Porque você gastar mais do que recebe significa endividamento. E uma pessoa que fica endividada, o problema não é só econômico. Isso afeta as emoções, isso afeta os relacionamentos, isso reverbera lá no casamento, que estressa o relacionamento, isso atinge a relação pais e filhos, isso desestrutura a família, automaticamente desestrutura a sociedade. No campo econômico, quais são os ensinamentos bíblicos que nós devemos levar em consideração na hora de fazer uma avaliação? Porque o final do ano está se aproximando, muitas vezes há aquela vontade de mudança, há até alguns propósitos que são firmados, mas logo depois a coisa fenece e tudo volta como antes. Quais os princípios bíblicos para observar essa reestruturação financeira? Eu acho que a primeira coisa, pastor Gerito, é a questão do trabalho. A Bíblia nos ensina a trabalhar. Então, sair da indolência, sair da preguiça. Todos devem trabalhar. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Porque se fosse assim, os ricos, que são muito ricos, precisam trabalhar mais. Então, você trabalha porque o trabalho faz parte da dignidade da vida. O trabalho presistiu ao pecado, à queda. O trabalho continuará depois que formos glorificados. Segunda coisa é a licitude, fazer aquilo que é lícito. Não entrar pelos caminhos da ilicitude, do ilegal, para ficarmos prisioneiros da lei e da consciência. Terceiro, nós precisamos ver se o que nós estamos fazendo é a melhor maneira de estar fazendo aquilo que estamos fazendo. Buscar excelência na forma de fazer. Porque às vezes, meu avô fez, meu pai fez, eu vou fazer do mesmo jeito. É possível que o conhecimento que nós estamos granjeando nos leve a fazer melhor. Na agricultura, por exemplo. Quantas vezes as pessoas estavam lá trabalhando só na enxada lá. Hoje tem tanto conhecimento aí da área da agronomia que se o sitiante lá, na mesma terra dele, ter resultados assim exponenciais. No comércio, idem, o empreendedorismo. É hora de pensar em empreender, de você ter o seu próprio negócio, de você ter criatividade. Hoje mesmo, antes do nosso programa, eu recebi um presente de um cidadão que eu fiz o casamento dele há 30 anos, aliás, há 32 anos. E ele disse, pastor, eu passei esse tempo todo querendo lhe dar um presente. 32 anos? Já pensou? É uma coisa maravilhosa. E ele falou, olha, eu comecei a empreender, a menina fez direito aqui e começou a empreender. E hoje eles são pequenos empresários. Ou seja, de repente, a pessoa precisa pensar o seguinte, bom, eu tenho esse talento, eu tenho esse dom, eu tenho esse conhecimento, eu tenho expertise, o que é que eu posso fazer? Comece. Tudo começa pequeno. Uma grande e frondosa árvore foi apenas uma pequena semente. Então, encorajo você, nesse final de ano, nessa avaliação da vida, a pensar, a botar a sua cabeça para pensar, para fazer coisa boa, para fazer coisa certa, para fazer coisa que possa trazer grandes dividendos para a sua vida pessoal e familiar. Nós estamos caminhando para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí, pois vamos continuar com essa questão tão importante que é o balanço que se deve fazer a respeito da vida.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Balanço geral. Este é o tema do programa de hoje e que é tema de um programa não só de âmbito nacional, também de âmbito estadual, porque é importante empreender um balanço, uma revisão, uma análise. Reverendo, nós falamos a respeito do balanço que se deve realizar no que diz respeito às questões materiais. Agora, eu queria me aprofundar um pouco mais e falar a respeito dos relacionamentos. E começando em casa. A dinâmica da nossa sociedade, quer por conta do ativismo, quer por conta do consumismo, essa competição exagerada que está no ar, muitas vezes acaba por nos privar ou até mesmo nos desviar de relacionamentos saudáveis no âmbito doméstico. Não é hora de fazer uma avaliação de como estamos tratando os nossos familiares? Pastor Jailton, isso é fundamental, até porque há uma espécie de engodo, de um engano sutil, perigoso, onde os pais, por exemplo, são levados a pensar que eles precisam trabalhar muito para dar uma melhor condição para os seus filhos. E acabam no trabalhar muito, privar os seus filhos do que é mais importante, a presença. E na tentativa de dar presentes para os filhos, privam os filhos do mais importante, que é a sua presença. E coisas, conforto, bens materiais, bens de consumo, estão substituindo relacionamentos. É hora de você e eu fazermos uma avaliação. Porque na hora H, na hora final, o que vai contar não é o quanto você deixou de coisas, é quão profundas foram as impressões que você deixou na alma, na mente, no coração de seus filhos. Eu fui a um funeral recentemente e a coisa que mais me marcou foi como se pontuou a relação de valor, de qualidade, de tempo, de investimento emocional, de costura, de relações profundas naquela família. Se você for olhar do ponto de vista de coisas, não tem tantas coisas, mas o legado que se deixou vale mais do que muitas coisas. Acho que essa é a avaliação que nós devíamos fazer hoje. Essa abordagem é muito importante, eu queria ainda continuar com ela, porque perceba, pastor Hernandes, que dentre tantas questões importantes, uma se sobressai. Porque a questão material, você hoje pode não ter tantos recursos, mas amanhã você pode auferir muitos recursos, pode perder os recursos, ganhar de novo. Novamente. Então, essa questão dos recursos, elas vão se alternando. Essa questão vai se alternando. Porém, o tempo não é assim. O tempo que é perdido, você não consegue recuperá-lo. Então, você precisa utilizar bem o tempo. Então, eu acho que nessa questão da reflexão a respeito da vida, da família, sobretudo, o tempo é fundamental. Como o senhor aborda isso à luz da Escritura? Como o senhor traz aí para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito de como estamos usando o tempo nos nossos relacionamentos? Talvez a melhor maneira de abordar isso é lembrando a orientação bíblica de que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o ímpio. Ou seja, o maior patrimônio que você tem não é a casa que você mora, o apartamento que você mora, o carro que você tem, a empresa que você tem ou deixa de ter. É a sua família. Então,
a melhor forma de você viver é investindo na sua família, entendendo que a sua mulher, seu cônjuge, seu marido, sua mulher, seu cônjuge vem primeiro, depois vem seus filhos, depois vem seus irmãos, depois vem seus amigos, depois vem coisas. Então, você investir na sua família é você investir naquilo que é permanente, naquilo que é mais importante. Hoje nós vivemos a grande tensão, pastor Jailton, do urgente e o importante. O urgente grita todo dia nos nossos ouvidos, ele bate a nossa porta toda hora. Ele não pode esperar, mas nem tudo que é urgente é importante. E às vezes nós sacrificamos no altar do urgente aquilo que de fato é importante. Sua família é importante, seu cônjuge é importante, seus filhos são importantes. Não permita que as coisas urgentes assumam o trono da sua vida para que você sacrifique aquilo que de fato é importante na sua vida. E agora, nessa hora de balanço geral, de revisão, é importante lembrar algo, pastor Hernandes. Muitas vezes, no âmbito familiar, como o senhor bem pontuou, estamos preocupados em conceder coisas e nos esquecemos de algo tão importante que são as palavras. Então, quando foi a última vez que você dirigiu uma palavra de carinho, de incentivo, de estímulo ao seu cônjuge, aos filhos? Essa questão é muito importante, porque muitas vezes, por conta da dinâmica, você está dando voz de comando, está dando instruções, você está norteando as coisas, mas muitas vezes isso acaba se tornando muito seco. O perigo da família cair numa região neutra de rotina, né? Então é só o funcional, é levantar, é tomar café e ir para o trabalho, levar filho para a escola, é pegar filho da escola, depois os filhos crescem e vão para a faculdade, depois os filhos casam e vão cuidar da vida, e aí é para a igreja, é para casa, é para o trabalho, e tal, etc. Se ficar só nessa rotina, a vida perde o sabor. É preciso demonstrar carinho, é de você verbalizar, eu amo você, dizer isso para a sua mulher, para o seu marido. Não importa a idade dos seus filhos, dizer, filho, eu amo você. É você ligar, não é para cobrar nada, não é para lembrar de alguma coisa, de compromisso, não. É para dizer, olha, eu estou ligando para dizer que você é importante para mim, que eu amo você. Essas coisas parecem pequenas, mas são essas coisas que ficam. São essas coisas que edificam a verdadeira felicidade familiar. Então, não perca tempo nessa avaliação, constatando o que não está bom, procure corrigir. E tendo verificado o que está bom, procure melhorar. É isso aí. Porque a dinâmica da avaliação não é só detectar aquilo que não está bom. A gente precisa usar o ISO 90 para a família. Isso, o ISO 90 para a família. Não tem como fazer diferente. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ela está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Uma igreja fraterna e acolhedora. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Balanço geral. Este é o tema do programa de hoje. Já tratamos nos blocos anteriores de duas importantes áreas. A área econômica, financeira, a área material. No segundo bloco, tratamos a respeito da área dos relacionamentos, sobretudo no âmbito
familiar. E agora, certamente, a mais importante de todas, que é a área que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a área espiritual. Reverendo Hernandes, qual a importância de uma avaliação na área espiritual? A nossa relação com Deus, ela é vital para a nossa relação com o próximo e com nós mesmos. Quanto mais perto de Deus estamos, mais perto das outras pessoas estaremos e mais harmonizado estaremos com nós mesmos. Por isso, se o homem se afasta de Deus e perde Deus como referência da vida, ele se perde por completo. É um equívoco as pessoas pensarem que Deus é dispensável, que Deus é descartável. Um existencialista diz o seguinte: se Deus não existe, qualquer coisa é legitimado. Então, é hora de nós pararmos e pensar o seguinte: como é que eu estou na minha relação com Deus? Porque não basta, não, eu estou bem com Deus. Como é que você sabe que você está bem com Deus? Deus é prioridade na sua vida? Que tempo você dedica para ter um relacionamento com Deus? Como é que você demonstra que Deus é prioridade na sua vida? Você ora, tem vida regular de oração? Você lê a Bíblia, Deus falando com você? Você vai à igreja? Você participa do culto? Você demonstra seu amor por Deus de que maneira, de que forma? Amando o seu próximo? Então, já que nós estamos aí no final do ano, é hora de você parar e fazer essa avaliação. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Porque é um fato muito curioso. Deus só aceita um lugar. É o primeiro. Deus não pode ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Ou ele é o primeiro, ou ele não ocupa lugar nenhum na sua vida. Esse é o ponto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se Deus for o segundo, o terceiro, o quarto, é porque ainda ele não está presente aí na sua vida. É interessante observar que o apóstolo Paulo faz uma retrospectiva, né? Do seu ministério, da sua vida. É verdade. E aqui na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Exato. E é curioso aí, pastor, que Paulo faz uma avaliação tríplice. Primeiro, ele faz uma avaliação do passado, né? E diz assim: eu combati o bom combate. A minha vida não foi de amenidades, foi uma luta. Segundo, ele diz que ele não negociou princípios e valores ao longo da vida. Ele diz: eu completei minha carreira, não larguei no meio do caminho. Terceiro, ele diz o seguinte: a verdade para mim foi absoluta. Eu guardei a fé. Eu não prostituí meu ministério. Eu não vendi meu ministério. Eu não me deixei seduzir pelos encantos, nem pelas pressões. Depois ele faz uma avaliação muito profunda do presente. Quando Paulo escreveu esse texto, Paulo estava sentenciado à morte na masmorra Marmetina, em Roma, debaixo de uma acusação pesadíssima de ser o líder dos incendiários de Roma. Ele diz nessa carta, aqui no capítulo 2, versículo 9, que ele estava preso como malfeitor. Ele foi a julgamento no capítulo 4, 16, e ali ele foi condenado à morte. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou ser executado por Roma, eu vou me oferecer para Deus. Ele está dizendo: chegou a minha hora. E eles usam um eufemismo para a morte: chegou a hora da minha partida. E partida significa levantar acampamento e ir para a casa permanente. Ele está dizendo o seguinte: eu tô morando numa barraca frágil, mas eu estou de malas prontas
e eu estou mudando de endereço, eu estou indo para a casa do Pai. E ele faz agora uma avaliação do futuro no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Porque ele está dizendo o seguinte: Nero, que era o imperador da época, me considerou culpado. Mas o que importa para mim é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, me declarou justificado. E o que eu vou fazer não é ir para o martírio, para ser degolado. O que eu vou fazer, de fato, é ir receber a coroa da justiça. É tão bom quando um homem pode chegar ao final da vida com essa convicção. As circunstâncias que ele está vivendo são terríveis. Ele está preso, ele está acusado injustamente, está sendo considerado um malfeitor, ele foi sentenciado à morte, ele está prestes a ser executado, mas a sua alma está pacificada. Porque o que os homens fazem conosco não altera a relação que nós temos com Deus. Isso é tão lindo, não importa como você esteja passando, as lutas que você esteja vivendo, se você está reconciliado com Deus, se você serve a Deus, se você anda com Deus, você não vai ter medo da morte e a eternidade vai ser um lugar não de terror e medo, mas de recompensa eterna. Isso é maravilhoso. É verdade. Nós queremos desafiar você a, no balanço geral de sua vida, quer na área econômica, quer na área relacional, quer na área espiritual, percebendo a fragilidade, a inconsistência, as lacunas, peça a Deus forças para corrigir, para reparar, para restaurar. Nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, queremos ajudá-lo nesta tarefa, queremos somar esforços. Agora, se na sua análise você percebeu que o seu desenvolvimento, o seu progresso foi satisfatório, nós queremos lhe encorajar a melhorar, a ampliar, a seguir adiante. E lá também, na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Venha participar conosco. Está se aproximando aí esta virada de ano e nós queremos convidar você a participar das nossas atividades. Nós queremos convidar você a juntar-se a nós no estudo das Escrituras. Até porque, pastor, a relação com Deus ela não é periódica. Às vezes a pessoa diz, de vez em quando eu vou à igreja. Isso não é suficiente, porque eu não me alimento de vez em quando. Esporadicamente. E eu não posso ter uma relação com Deus esporadicamente. E eu preciso diariamente estar na presença dEle, ouvir a palavra dEle, agradecer a Ele. Então, minha palavra para você é o seguinte: venha, participe conosco, seja uma pessoa envolvida, engajada, e certamente Deus tem coisas lindas e maravilhosas a fazer na sua vida e na sua família. Até o próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram.